Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos hoje continuando os nossos estudos da Lei Complementar 75 de 93, a tão importante legislação para o Ministério Público da União. Não tem como realizarmos o concurso do Ministério Público da União, fazer a prova do concurso do Ministério Público, sem ter conhecimento total, conhecimento pleno da lei complementar. É claro que alguns dispositivos eles são deixados de lado em toda a prova, existem aqueles mais importantes, e eu estou aqui justamente para trazer para você à tona aquilo que é mais relevante para a prova. Tá certo? Vamos hoje dar continuidade nos estudos, já estamos no artigo 131, estamos estudando artigo por artigo, você pode acompanhar isso pela nossa playlist. Então, artigo 131, acerca das competências do Conselho Superior do Ministério Público Militar. Ainda quero reafirmar o convite a vocês adquirirem o nosso curso de 160 questões comentadas inéditas, que está disponível no nosso site eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? Então vamos lá. Quais são as competências do Conselho Superior do Ministério Público Militar? A primeira delas é a competência normativa. É o exercício do poder normativo que também tem o Ministério Público, como, por exemplo, elaboração de regimentos internos, né, tanto do Colégio de Procuradores da Justiça Militar e também da Câmara de Coordenação e Revisão, normas e instruções para concursos de carreira, obviamente, normas para designação nos diferentes ofícios, campos de trabalho do Ministério Público Militar, critérios para distribuição de inquéritos ou quaisquer outros feitos, critérios de promoção por merecimento na carreira, procedimento para avaliar as condições do estágio probatório. Então, veja que nós temos aqui o poder normativo no Ministério Público Militar, que é exercido na elaboração dessas normas, critérios e regimentos. Tá bom? Essa é de forma resumida para vocês. Bom, cabe ainda a esse Conselho Superior indicar os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Então, atenção, quem indica os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar é o próprio Conselho Superior do Ministério Público Militar. 3. Propor a exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar. Peguem o marca-texto de vocês e assinalem essa. Quem propõe a exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar é o Conselho Superior do Ministério Público Militar. Tá bom? Destituir por iniciativa do Procurador-Geral do Ministério Público e, claro, Ministério Público Militar, nós estamos falando tudo aqui do Ministério Público Militar. E pelo voto de 2/3 dos seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral. Tá? Então, olha só, para destituir o corregedor antes do término do mandato é competência do Conselho Superior. 5. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento, assim como a lista tríplice para corregedor-geral do Ministério Público Militar, aprovar a lista de antiguidade do Ministério Público Militar e, ainda, decidir sobre as reclamações a ela concernentes. 8. Indicar um membro do Ministério Público Militar para promoção por antiguidade. Então, olha só, quando eu falo de promoção por merecimento, o Conselho Superior ele é responsável por elaborar a lista tríplice. Quando eu falo aprovar a lista de antiguidade, então olha só que eu estou falando de aprovação de lista de antiguidade. E para promoção por antiguidade, o que é feito pelo Conselho Superior é a indicação do membro para a promoção por antiguidade. 9. Opinar sobre a designação de membro do Ministério Público para funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público Militar. Eu não estou falando aqui de afastamento definitivo.
A Lei Complementar 75, artigo 131, inciso 10, é muito clara. É afastamento temporário. 11. Autorizar a designação em caráter excepcional de membro do Ministério Público Militar para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ainda ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. Determinar a realização de correições e sindicâncias e também apreciar os relatórios correspondentes. 13. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado, claro, seja membro do Ministério Público Militar, apreciar os relatórios e ainda propor as medidas cabíveis. 14. Determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções do membro do Ministério Público Militar, indiciado ou acusado em processo disciplinar e ainda o seu retorno. 15. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Militar. Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Militar. 17. Decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público por motivo de interesse público. Autorizar pela maioria absoluta dos seus membros que o procurador ajuíze ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público Militar, nos casos previstos nesta lei complementar. Então, atenção, autorização para que o PGR ajuíze a ação de perda de cargo contra membro vitalício. Quem autoriza por maioria absoluta é o Conselho Superior. 19. Opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. Aprovar a proposta de lei para o aumento do número de cargos de carreira e dos ofícios. Deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, designar membros para a comissão desse concurso, opinar sobre a homologação dos resultados, tudo isso cabendo ao Conselho Superior. E, finalmente, a gente entende que essas competências do Conselho Superior, elas não são exaustivas, elas têm caráter meramente o quê? Exemplificativo. Veja que o inciso 22 dispõe para nós que o exercício de outras funções atribuídas em lei é permitido, não é? Então, veja que não tem um caráter exaustivo para essas competências. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, eles vão encerrar essas disposições. Você que tem estudado o Conselho Superior dos outros órgãos do Ministério Público da União, você percebe que praticamente são as mesmas competências. Há um copia e cola. Altera só ali onde que é Ministério Público, coloca Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar. Em um momento oportuno, nós vamos observar quais são as diferenças ali para facilitar para vocês. Parágrafo 1º. Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do Conselho Superior as normas processuais em geral pertinentes aos impedimentos de suspeição. O que isso significa? Que o que está previsto no CPC também se aplica aos membros do Conselho Superior e ao Procurador-Geral. Existem algumas deliberações, por exemplo, as do inciso 1, alíneas A e E. Vamos voltar? Inciso 1, que é elaboração de regimento interno e critérios de promoção por merecimento na carreira. Além dessas, nós temos ainda as do inciso 11, 13 e 14. Vamos lá? 11. Autorizar a designação em caráter excepcional de membro para exercício de atribuições processuais perante ofícios, juízos, tribunais diferentes dos estabelecidos. 13. Instauração de processos administrativos. Temos ainda o 14, o 15 e o 17. 14. Afastamento preventivo. Designação de comissão de processo administrativo. Decidir sobre remoção e disponibilidade. Estas deliberações somente poderão ser tomadas com o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Então, para elas, exige-se um quórum especial. Tá? Isso é importante a gente ter em nossa mente, também na hora da prova, porque pode ser que o examinador cobre essas deliberações.
e queira saber qual é o quórum para essas deliberações. Tá bom? A gente então fecha esse artigo 131, estamos avançando, caminhando ainda mais para concluir essa Lei Complementar 75 de 93 e ainda ter mais espaço para outros cursos gratuitos, não é? Passe lá no site, adquira já o nosso curso de questões, curta esse vídeo, assine o canal se você ainda não é assinante. Qualquer dúvida é só nos procurar. Até mais, fiquem com Deus.